Caminho Profundo. O cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Começa agora o encontro, a experiência Hipnose Caminho Profundo. E lembrando que toda auto-hipnose é hipnose. Vem comigo, um suporte forte, decisivo, integrativo e complementar na busca da solução, da cura, da depressão, da ansiedade, do pânico, do estresse e muito, muito mais. Vem comigo, se aproprie disso, gaste o tempo que for necessário para você descobrir, incorporar, entender de vez tudo aquilo que você pode e Caminho Profundo pode fazer para você nessas questões e muito, muito mais. Eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. A hipnose Caminho Profundo foi construída há mais de 30 anos, usando habilidades e técnicas de uma abordagem sucessiva com palavras fortes, abrangentes, num ritmo próprio, em tons próprios, para conduzir você sutilmente, com naturalidade, a alterações de percepção e de consciência que te remete e te envolve no contato com experiências profundas, marcantes em toda a sua história. Tudo muito sutil, rápido, hábil, tranquilo, olhos nos olhos, com absoluta segurança e com a certeza construída em mais de 30 anos dos resultados das suas conquistas. Que o resultado que importa não é aquele alardeado, é aquele que transpira do teu interior e surpreende a tua parte consciente, descobrindo que, enfim, a posse de você se concretiza na amplitude decisiva do que faz a diferença para o seu bem-estar interno, para o seu circular, para o seu viver, para o seu pertencer, para o seu envolver-se com a eternidade intrínseca, que é o viver. Vem comigo, gaste o tempo que for necessário, gaste o tempo que certamente será benéfico para você nessa experiência. Caminho Profundo, sim, foi construído, lapidado, na busca da comunicação mais possível, através de sons, palavras que remetem o teu interior a alterações de consciência. Muito mais do que uma hipnose convencional clássica. Uma abordagem onde o que é decisivo são alterações de consciência, de microalterações em vários níveis, que na verdade significa uma permissão da sua parte consciente de aprender muito mais sobre você de verdade. Então, eu quero que você se ocupe disso. E repito, gaste o tempo que for necessário. E se for para você confortável, por que não? Compartilhe. E ajuda esse trabalho a seguir em frente. E se for mais confortável ainda, se inscreva. Isso está de bom tamanho para nós todos. Pense um instante, pare um instante. E pare mesmo. Olhe para frente, no horizonte alcançável do seu olhar. E comece a perceber se desenhar ali, com naturalidade, uma porta que vai aclarando, então por que não? Vamos em frente, caminhe firme, curiosamente, em direção a essa porta. Vá em frente. Se já fez esse caminho antes, ótimo para você, faça de novo. Pronto, daqui a pouquinho mesmo, eu vou perceber que você está de frente a essa porta. Agora mesmo. Olhe e contemple essa porta. Não faça nada ainda.
contemple em detalhe. Lá está talhado caminho profundo. O meu caminho profundo. Mais abaixo está lá criptografado a história do seu viver. O caminho profundo seu encerra toda a história do seu viver, do seu existir e da sua vida, que você chama de minha vida. É seu, unicamente seu. E perceba, está lá, criptografado e ao mesmo tempo assinado por você. Então, agora, com curiosidade, prenda a respiração e abra lentamente essa porta. Isso, entre. Entre mesmo. Entre e, naturalmente, o seu olhar circunda tudo, explorando. É tempo de explorar e explorar tudo que tem aí dentro. É uma sala, talvez não seja uma sala, como uma sala é uma sala, mas há um canto, há um recanto, um banco, qualquer coisa que tenha o seu talhe e que a tua experiência interna desenhe para você sentar e se apropriar de gastar o tempo necessário para explorar todo esse ambiente. É possível que você vai descobrir coisas decisivas, importantes para você. É mais do que possível. É a direção natural dessa experiência. Eu entrei com você. Minha voz vai com você. Explore um pouco mais e você vai perceber em algum canto, mas à sua direita, a abertura de um caminho, onde tem lá marcado, naturalmente, algo que diz: o meu viver, o meu existir. E de novo mesmo, é seu e pronto. Do outro lado, mas à esquerda, está lá, minha vida. A minha vida, construída desde o momento que eu nasci. A minha vida, que é o conjunto de todas as convicções, crenças e permissões adaptativas para eu me inserir, para eu pertencer, para eu fazer parte, para eu ser aceito e conduzir e poder transitar e viver no ambiente construído maravilhosamente pelo pensamento. Enfim, aqui é, e como é, uma amostragem clara daquilo que se chama a mente. A mente é um conjunto de percepções, de construções que desenha a arquitetura do mundo que é possível por se viver. Na verdade, a única realidade concreta possível é aquela que você acredita e pronto. O resto, a mente da gente exclui tudo. Por isso que a minha vida é o que é. É a síntese de como eu percebo tudo isso e do meu labirinto de lutar para sobreviver. Do outro lado, você tem a estrutura da nascente, aquilo que veio, o compromisso mais divino, existencial, eterno de viver. E viver basta. Por isso que eu repito sempre, viver e pronto. Viver e pronto para caminho profundo é repetido seguidamente, porque alterações de consciência pressupõem uma linguagem hábil, onde a repetição faz parte, para que ela se generalize e não se segmente para baixo como uma coisa mais lógica, mais racional. E pronto. Para que você possa explorar de vez as reações bioexistenciais que você traz com você desde a nascente. A minha vida é a coletânea de tudo isso que foi preciso ser construído para pertencer a esse condomínio dirigido e construído, arbitrado, julgado e comparado pelo conjunto do ambiente, que são todos os outros.
bastante móvel. Apenas se dê conta. São dois caminhos. Um caminho, o mais à direita, do meu viver, do meu escolher-se. Ele carrega milhares de anos de evolução. Ele traz memórias celulares sutis daquilo que deve ser feito ou não feito para garantir simplesmente viver. Isso basta. Isso preenche. Isso satisfaz. Enfim, olhe, pense e sinta isso. E eu quero que você se envolva em saber algumas coisas importantes quando a gente está lado a lado num conflito entre duas coisas que deveriam ser uma só, mas na evolução do pensamento, na capacidade e nos recursos fantásticos do pensamento, então a antecipação possível construída pelo pensamento para se adaptar acaba afastando paulatinamente, desde o nascedouro até os dias de hoje, um espaço do outro. É mais do que como. Na verdade, é a constatação que a minha vida se esquece a origem, de onde veio, abre mão do viver sem nem saber o que está fazendo, embora lute o tempo todo para viver. E o viver em você, ele não tem MBA de vida pensada, ele não conhece, não entende nada como funciona, ele só sabe o que tem que saber e que não pode evitar, se antecipa ao perigo, evita qualquer perigo, evita qualquer predador e se movimenta na direção da busca, da energia, da seiva do viver. Simples, absoluto, e encerra toda a história evolutiva de todas as espécies. Isso é a seu respeito. O teu nome, o teu endereço, o seu CPF, o seu CEP, o que você estudou, aquilo que você diz que é tudo, menos você. São os atributos que o teu instinto existencial é levado a assumir para fazer parte dessa vida. E por isso, chamar de minha vida é algo que reduz muito a experiência. E pronto. Ser um todo até holístico. Quanto se fala disso, né? Mas onde está a raiz central disso? Como é que é? Nos tempos de hoje. Como que acontece esses dois caminhos que vocês estão vendo bem à sua frente, com a curiosidade de penetrar, atravessar cada um deles, né? Aí você descobre que para atravessar, para penetrar, para explorar bem a fundo, você vai se ocupar, claro, da minha vida, daquilo que você construiu. Porque o meu viver, a minha existência, ela é soberana, ela é divina, ela nasce como nasce o tempo todo, desse jeito. Ela traz a memória celular mais gratificante de todas as espécies. Ela se antecipa ao perigo. Ela descobre o perigo sem nem saber o que é perigo e se garante, vive e se completa, se saciando, se animando com vitalidade e energia. Simples, absoluto, panorâmico. Tem mais de bilhões de anos. Talvez a origem própria seja aceita desde o átomo, né? O viver estava lá. E o universo todo é uma construção com os conhecimentos, com as percepções que cada um idealiza na sua mente. Mas é certo que a vida, o viver, existe. E como existe, em todo o tempo. E pronto. Um viver como o nosso, da Terra, que a gente chama a nossa vida, está distante da gente perceber. Mas o viver, o ato de existir, de se movimentar, percorre para trás bilhões de anos de evolução. E claro,
quem sabe, no primeiro encontro possível, hoje já com evidências científicas, está no átomo, está no elétron, né? Ali já tem uma consciência existencial, e ter a consciência não é saber da consciência, é a percepção de alguma coisa que existe e pronto. E que depois nos humanos vive, nasce e vive. E depois é acoplado com a questão do papel fundamental que é a minha vida. Você não é a estrutura de convicções e percepções construídas na sua mente. A sua mente não é você. Ela é um papel, um atributo. Ela é uma construção evolutiva do inconsciente, da estrutura mais profunda, daquilo que é palpável, inquestionável. É você, tão você, de verdade. Então, a abordagem, onde por aproximações sucessivas, alterações de consciência, online ou presencial, determina a qualidade e a velocidade de como você integra as duas partes, os dois mundos dentro de você. Veja bem, quando o teu viver, quando o teu existir, quando a seiva do caçar para viver se integrar como um todo naquilo que você chama minha vida, a minha vida vai aprender muito mais sobre tudo isso que é meu. Não é místico, não é sobrenatural. Não, é seu. É o viver em você e pronto. Mas não é seu, porque você se ocupa de tudo que é dos outros o tempo todo. A posse disso não existe. Existe sim a integração. As duas vidas existenciais se descobrindo que uma não vive sem a outra. E a tua parte inconsciente, nos tempos de hoje, deixa eu te avisar, ela aprende cada vez mais a desvendar as fragilidades da vida que você chama minha vida. O grau de informação, de percepção que transita no sistema interno permite hoje que percepções mais profundas do viver, inconscientes, por si só, busquem emergir-se no entendimento cada vez mais adaptativo da vida pensada, do que se chama minha vida, já que a minha vida se esqueceu de se lembrar de onde ela veio e a quem ela está a serviço. Então, pense nisso, retenha isso com você. Toda vez que eu falo você, e é você mesmo, porque eu estou individualizando, personalizando, eu estou deixando ao alcance de qualquer pessoa que se envolver nesse nosso encontro, desfrutar dessas percepções amplas e se surpreender tendo reações e sensações importantes. Quando você percorrer o caminho da minha vida, do agora, desse momento, até a nascente, e um passo antes da nascente, quando você percorrer pela criatividade da tua percepção, percorrer com o objetivo claro, único, definido, que é integrar as duas partes. É conhecer ainda mais como funciona o viver, bilhões de anos de evolução em todas as espécies. É algo que a gente precisa se envolver, se interessar, em querer saber. Isso é mais seu do que você imagina, mais do que qualquer coisa. Então, é um bom começo, entender, saber mais. E ela está intacta. À medida que o tempo passa, à medida que a tua parte consciente, racional e lógica aprende, descobre, se integrar com essa parte, então a paz é conquistada e as linhas se aproximam e se confundem numa só. É a integração, é o sincronismo que Jung dizia tanto e tanto, a individuação que ele dizia claramente, enfim, e mais coisas que ele dizia e escrevia.
e se perpetuou como conhecimento explorado por tanta gente importante, né? O destino é só a projeção das convicções que você constrói inconscientemente sobre você, sobre o mundo, desde que você nasce. Então, não é mais do que uma projeção do seu interior, é a execução daquilo que a sua mente aprendeu a acreditar sobre si. Esse é o destino. E quando Jung levantava as experiências envolvendo a espiritualidade, algo maior, estava no contexto da ampliação da consciência maior, universal da existência. Então, se ocupe disso. Isso é para você. Só para você. A semana passada, na última terça-feira, nesse mesmo dia e horário, tivemos juntos. E a gente trabalhou, conversou, numa linguagem que o tempo todo, como está acontecendo agora, é uma linguagem totalmente voltada a percepções, a alterações, que vai te conduzir, sim, naturalmente, sem você saber, e vá na sequência, até o fim, um estado pleno, de paz, dissolvendo dificuldades, anseios e pronto. Mas quando você aprofundar mais e se envolver em avançar, e avançar mais e mais, porque eu tenho repetido, há 3 sessões. Parece que se repete o tempo todo durante a sessão e durante outras sessões a mesma coisa. É porque a tua estrutura inconsciente aprende pela repetição, pela descoberta, pela surpresa, quando ela distrai a parte consciente. É isso. É seu, tão seu, de verdade. Mas a semana que vem, juntos aqui, nesse ponto, a gente vai sim trilhar esse caminho Minha Vida, desde agora até a nascente. Mas vai trilhar com o objetivo claro, definido, do descobrir-se, do resgatar-se, do escolher-se e, enfim, romper de maneira decisiva todas essas coisas que atormentam o teu viver. Enfim, é desse jeito. E essa noite, enquanto dormir profundamente, o teu inconsciente vai revisitar essa sessão e vai organizar percepções na direção daquilo que representa um crescimento, uma libertação, a busca da paz para você. E você não precisa tentar se lembrar de tudo aquilo que você está ouvindo. Na verdade, é melhor que gentilmente você escolha se esquecer de tentar lembrar que esse material é direto, único, a serviço da sua estrutura mais profunda, do seu intrainconsciente, do viver, do existir, do escolher. Chegamos ao final. Visite o nosso canal Edicélio Bispo Hipnose no YouTube. Lá tem farto material para você desfrutar disso tudo. Experimente. Comece agora. Estamos indo em frente. Bom dia mesmo.